Sejam muito bem-vindos, viajantes ricos. Tenham uma boa noite. Sejam bem-vindos ao Viaje Todos os Anos de Graça. Meu nome é Murilo e eu sou especialista em fazer você viajar de graça. E na live de hoje nós vamos falar sobre clube de pontos e milhas. Mas eu quero saber, você que está aqui ao vivo, e se você estiver vendo a gravação também, já me diga aqui, coloque nos comentários. Você tem algum clube de pontos ou milhas você assina, seja clube de companhia aérea, Livelo ou Esfera, qualquer um desses, eu quero saber se você já assina. E se já assina, qual que você assina? Eu quero saber aqui. Coloque aqui nos comentários. Se você estiver vendo essa gravação também, eu quero saber de curiosidade, porque eu sou curioso mesmo, não vai mudar em nada a minha vida, é brincadeira, é óbvio que é brincadeira, eu só quero que você comente aqui, para que eu possa te ajudar sobre esses clubes, talvez eu fale um pouco mais especificamente sobre esse clube, ou sobre alguma estratégia que você pode ter, ou quem sabe até compartilhar alguma promoção, como a que eu coloquei hoje. Hoje eu coloquei uma promoção que está rolando na Azul, lá no Tudo Azul, uma promoção, e eu falei também sobre a importância dos clubes, no caso no Clube Azul, mas isso serve para qualquer companhia aérea. Então, vamos lá. Primeira coisa, você deve estar se perguntando, Murilo, quase que eu falo um palavrão aqui, o que é isso? O que são clubes de pontos? O que são clubes de milhas? O que é isso, afinal de contas? Clubes são programas de fidelidade, ou programas de fidelidade, como é do Livelo, como é do Esfera, ou de companhias aéreas, são os clubes de milhas. Cada companhia aérea tem o seu clube. E eles permitem que você faça um acúmulo de pontos mensais, além de benefícios. E aí é que entra que a coisa começa a ficar interessante. Eu fiz uma pesquisa agora nos stories, e eu perguntei se as pessoas sabiam que o programa de milhas, ele você nunca vai conseguir pegar o máximo de uma promoção bonificada se você não tiver o programa de milhas. E aí, para minha surpresa até o momento, coloquei agora há pouco, mais de 80% não sabiam dessa informação, que você nunca vai conseguir uma promoção, por exemplo, de 100% se você não tiver um clube de pontos ou um clube de milhas. Então é por isso que essa live ela existe, isso vai ser um divisor de águas para você. Se você estiver vendo a gravação depois, provavelmente vai ser um pouquinho grandinho aí, talvez entre meia hora a uma hora, mas não deixe de assistir, porque pode ser um fator muito importante no seu processo de acúmulo de milhas. Aí você deve estar se perguntando, ok, Murilo, já me interessei, vou ficar aqui até o final. Agora eu quero saber o seguinte, quais os tipos de clubes que existem? Vamos lá, quais são? Nós temos os clubes das companhias aéreas, que é a Latam, que você vai encontrar por pontos múltiplos, que é o da Gol, que você vai encontrar por Smiles, e você vai encontrar o da Azul, que é o Tudo Azul. E existem os programas de fidelidade, como por exemplo do Esfera, que é do Santander, e também tem o da Livelo, que é do Banco do Brasil e do Bradesco, são os dois principais. Tem outros também, outros bancos também que envolvem. Mas o Clube Esfera é só para quem tem cartão. Livelo, qualquer pessoa. Eu não tenho cartão do Banco do Brasil e tenho Clube Livelo. Eu tenho Livelo também. Então ele é livre. Você pode chegar lá e assinar aí sem ter aquela fidelidade com o banco. Eu vou falar dos principais. Pode ser que você encontre algum programa de algum outro banco que seja menor, algum programa de fidelidade, aí já vai ser um pouco mais específico. Mas, se você tiver esse programa, tiver em dúvida sobre ele, já me manda um direct ou comenta aqui. Fala assim, Murilo, quero saber sobre o programa X, que eu vou
fazer o possível para trazer essa informação, vou fazer o possível para atender a todos que mandarem resposta, ou talvez, quem sabe, eu não coloque na live de dúvidas e respostas dos viajantes ricos. Mais para frente eu vou falar especificamente sobre cada clube. Por enquanto nós vamos passar aqui, vamos falar um apanhado, vamos fazer algumas observações importantes e depois eu vou entrar em cada clube. Hoje eu vou falar onde vocês estão. Tá calor? Aqui tá muito quente. Esses dias para trás eu fiquei sabendo que só chuva, chuva, chuva. Hoje tá um calor, mas hoje tá um calor. Eu tô até suando aqui. Eu tive que colocar um climatizador aqui perto. E isso acaba com a minha garganta. Então eu vou ter que falar um pouquinho mais devagar. Vocês vão me ver bebendo um pouco mais de água no meio da live, justamente por causa disso. E eu não posso deixar minha janela aberta, porque eu moro em frente ao ponto de ônibus, que faz uma barulheira danada. Então vamos que lá. Afinal de contas, não vamos ficar aqui focando no problema, vamos focar na solução, que é informação de qualidade para você. Você deve estar se perguntando, ok, Murilo, então já sei o que são clubes, quais os tipos de clubes, mas agora eu quero te falar uma coisa que as pessoas confundem, e é normal essa confusão. Se você tiver se confundir nisso aí, fala, fica tranquilo, tá? O que as pessoas mais confundem em relação aos clubes? E para fins didáticos, e não ficar muito repetitivo, eu não vou ficar aqui falando o tempo inteiro. Clubes de pontos, clubes de milhas, clubes de pontos, nós vamos considerar tudo a mesma coisa, porque eu já expliquei para você que existe a diferença entre programas de fidelidade, que é a Esfera, a Livelo, e companhias aéreas, que são os clubes de milhas. Eu vou falar apenas clubes e a partir daqui você já ficou entendido. Mas onde que as pessoas confundem que não é só sobre acumular pontos os clubes, e ela vai além, e sim benefícios. Então, eu já cometi no passado esse erro ao fazer uma análise uma vez, até que eu descobri que o negócio não era bem assim. Então, por isso que eu digo para vocês que até mesmo pessoas experientes podem errar nisso, e é isso que eu quero trazer essa luz para vocês. Quando você for fazer uma análise, se vai entrar no clube, se não vai entrar, você não pode fazer a análise exclusivamente por eu vou receber tanto de ponto e eu vou pagar tanto. Se o seu objetivo for só comprar e vender, tudo bem. Eu vou até dar um exemplo mais para frente com números para você entender isso. Mas você tem que entender, além da pontuação que você está comprando, que você não está ganhando, você está comprando. Você tem que entender quais são os benefícios e os possíveis retornos que esses benefícios vão te dar. Eu vou te dar um exemplo aqui, mas eu vou detalhar lá na frente. Se você tem 100 mil pontos lá no seu programa de fidelidade e você não tem, vamos imaginar que você tem 100 mil pontos lá na Livelo e você não tem um clube Livelo, e aí tem uma promoção bonificada, que se você transferir para a companhia X, você vai ter 50% de bônus, mas se você for um assinante Livelo, você vai ter 100% de bônus. Então, nessa situação específica, você está deixando de transferir, você está deixando de ter de bônus, na verdade, né? Transferir você vai transferir tudo. Seus 100 mil pontos, você vai ter 150 mil pontos, porque você não é assinante. Mas se você fosse assinante, teria 200 mil pontos. Aí nessa brincadeira, você está deixando de ter 50 mil pontos. Então, sobre esses benefícios. São só esses? Não, você pode ter outros tipos de benefícios, mas eu vou falar lá na frente, eu vou falar daqui a pouquinho. Então aí a gente chega àquela pergunta clássica: por que clubes são importantes? Por que clubes são importantes? Porque eles vão ter benefícios e estratégias diferenciados. Você vai conseguir diferenciar uma estratégia de bonificação, você vai ter benefícios muitas vezes com bônus ao entrar e bônus para transferir. Então, por isso que eles são importantes. Eles são importantes, às vezes,
para fazer com que você atinja um número, um determinado número para você viajar apenas com as milhas. Às vezes com as milhas ele está mais barato, às vezes vale a pena, ou uma situação que eu vou contar para vocês daqui a pouco, de você fazer a assinatura de um clube para você ter um número mínimo de pontos para você conseguir vender. Existe essa situação também. Então, por isso que os clubes eles são importantes estrategicamente. Gravem isso. E estrategicamente os clubes são importantes. Mas daí não significa que você vai assinar todos os clubes. Eu vou falar mais sobre isso. Então, qual é o maior benefício de você ter os clubes? Eu não vou colocar o maior benefício. Eu vou colocar dois maiores benefícios que eu acho que são assim muito importantes. Eu vou citar dois. Você vai conseguir comprar pontos mais baratos e você vai conseguir transferências bonificadas maiores. Transferências bonificadas maiores, eu já citei o exemplo aqui, que se você tem 100 mil e o bônus é de até 100%, isso é outro detalhe importante, sempre você vai ver uma promoção bonificada, estará escrito dessa forma, até 100%, ou até 120%, mas sempre vai ter um até. Então, se você tem uma promoção bonificada de até 100%, você tem 100 mil pontos, mas para ter esse 100% tem que ser assinante. E se não for assinante, você tem ali 50%. Isso é um exemplo, não é uma regra. Mas você também tem a situação de comprar pontos mais baratos. Assinante Livelo consegue comprar pontos com 40% de desconto. Não é tanta vantagem assim, você tem que ficar fazendo um cálculo para saber especificamente. Você pode comprar estrategicamente para aproveitar uma promoção bonificada, aí depende da situação. Mas tem outro benefício, que a cada 4 meses consegue comprar com 50% de desconto. Isso é um baita de um benefício, esse 50%. Por que é um benefício? Porque depois você consegue pegar uma promoção bonificada de 100%, por exemplo, você faz essas milhas, elas valerem muito menos. Tem um cálculo aqui que ele não é um cálculo complicado, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora e eu vou falar mais especificamente sobre Livelo. Vocês vão ver, Livelo é um clube que eu gosto muito. Vocês têm Livelo? Vocês têm ou cadastro Livelo ou clube Livelo? Aqui tem uma pergunta interessante. Por que clubes conseguem gerar viagens de graça? Então, é muito simples, mas eu trouxe um exemplo, eu anotei aqui um exemplo para trazer para vocês. Por que consegue gerar viagens de graça? Porque o que você ganha supera o que você paga. Por que clubes conseguem gerar viagens de graça? Porque o que você ganha supera o que você paga. Meus alunos lá em novembro do ano passado, eles assinaram o Clube Livelo com 400% de bônus. 400%. Eu mostrei para eles todas as situações possíveis. Então, essa situação, caso, por exemplo, queira vender, vai gerar um lucro de R$ 1.800 até R$ 6.000 no plano que eles pegaram. Mas se eles pegassem o plano mais top, o boladão de todos, poderia gerar um lucro não é retorno, é lucro, de R$ 15.000. E também eles conseguiram muitas milhas. Pensa o seguinte, que a cada 1.000 milhas que você estivesse comprando, você ganharia 4.000. É uma coisa assim, em um ano, na verdade eram em 15 meses. Então, se você estivesse pegando um plano mais básico, que você estaria pegando um plano de 1.000 pontos, você teria 15.000 pontos em 15 meses. Você ganharia isso vezes 4, ou seja, você ganharia 60.000 pontos. E aí, isso você consegue fazer uma promoção bonificada de 60.000 pontos, mais os 15.000 são 75.000, mais você pega uma promoção aí bonificada de 100%, seria 150.000 pontos. Isso você consegue fazer o que você gerou extra, o que você vai gerar consegue fazer uma viagem. Olha só que legal
que possibilidade que isso te dá. É uma promoção que não acontece toda vez, por isso que eu sempre digo, a oportunidade é um cavalo selado. Quando ele passar, você tem que montar. Então, se você tiver uma oportunidade como essa, não deixe ela passar. O exemplo que eu trouxe para você aqui não é da Livelo. Não é da Livelo. Imagina o seguinte, você tem 45 mil pontos lá no seu programa, no cartão. Então, se você tem uma promoção bonificada de 100%, promoção bonificada de 100% é para quem é assinante. Senão você não chega no 100%. Então, os seus 45 mil pontos, eles equivalem a mais ou menos R$900. Se você pega uma promoção, por exemplo, lá da Azul, que eu mostrei hoje, que custa R$35 por mês, 35 vezes 12, você vai pagar R$420. Mas aí, o que acontece? Você recebe, esse é o plano mais básico, que é o plano de 1.000, mas você recebe bônus, 4.000 pontos. Com esses bônus, você vai ter 16 mil pontos. Os seus 16 mil pontos, eles equivalem, valores de hoje, a R$320. Aí você pensa assim, Murilo, paguei 420, mas tive de ponto R$320? Essa conta não fecha. Essa conta aí é que nem masturbação de cotoco. Não bate. Mas aí o que acontece? Você não pode olhar apenas o cálculo. Você tem que olhar o benefício. Veja que você tem 45 mil pontos, podendo transformar isso em mais 45 mil pontos. E aí que vem o grande X da questão. Lembra que eu falei que esses 45 mil pontos valem R$900? Então, se você tirar ali os R$100 que você teria de prejuízo, entre aspas, comprando, assinando, você ainda tem mais um retorno de R$800. Aí vem o grande benefício. Por que você não pode olhar apenas a matemática pura e simples de quanto você vai pagar e quanto você vai receber para assinar um clube de milhas ou um clube de pontos? Aí é que vem o grande X da questão. Não pode ser essa matemática. Você precisa olhar os benefícios e principalmente os benefícios que você tem no seu cartão. Porque talvez você não tenha 45 mil pontos. Talvez você tenha 5 mil pontos. Aí você precisa refazer esse cálculo. Mas o que eu quis aqui trazer como exemplo, para trazer essa ideia para vocês, é justamente essa, de não fazer apenas cálculos simples. Eu vou contar um exemplo para vocês. O que aconteceu? Um aluno meu, ele estava para perder umas milhas, estava para vencer. Só que ele não conseguia vender. Ainda faltavam uns 2, 3 meses e tal. Só que ele não conseguia vender porque ele não tinha muito. Eu acho que eram 11 mil milhas. E aí, para vender, era da Gol, da Smiles. Para vender, precisava, se eu não me engano, de 12 mil milhas. Segundo ele, acho que na época, isso no Hotmart, no Hot Milhas, desculpa. No Hot Milhas. Você precisava, acho que de 12 mil, alguma coisa assim. E aí ele queria vender, mas não conseguia. O que ele fez? Assinou o clube básico da Smiles, ganhou 1.000 pontos, que era o básico, mais 4.000 de bônus. E aí ele conseguiu atingir esse mínimo para conseguir vender. Então essa estratégia que utilizou também pode ser interessante, porque o que ele vai ter de retorno vai superar o que ele vai pagar, além de que ele ia perder lá quase 11 mil pontos, porque ele não ia conseguir fazer nada com esses 11 mil pontos, não tinha nenhuma viagem planejada, não tinha nenhuma viagem programada, não ia conseguir comprar passagem com essa pontuação, então não valia a pena. Aí, então uma coisa interessante que eu escuto muito, que é o seguinte: eu já escutei isso de pessoas muito esclarecidas, inclusive, tá? Pessoas com uma renda muito boa, posso até dizer que uma alta
renda dentro da, comparado com a população brasileira. Não quero pagar para ter milhas. Isso é interessante porque a partir do momento que você se nega nessa situação, você também se nega a multiplicar as suas milhas. Por que você se nega a multiplicar? Porque a partir do momento que você não quer pagar para ter um clube, você também bloqueia a sua possibilidade de atingir o máximo de uma transferência bonificada. Agora, se nós estamos falando de uma pessoa com alta renda, a coisa fica pior ainda. Porque aquele exemplo que eu dei agora de 45 mil pontos, pode ser normal para ela ou até ter mais. Mas, se você não tem, imagina ter 100 mil pontos porque você não quer pagar um clube que, na verdade, você não paga só para ter a bonificação. Você paga, você recebe pontuação nela também. Nem sempre é vantagem ali, fazendo uma matemática pura e simples. Mas, às vezes, é vantagem quando você sabe entrar no momento certo, no momento de bônus para você assinar aquele determinado clube. Então, existe outra possibilidade também. Alguns clubes você consegue comprar pontos mais baratos, como eu falei. Isso faz com que o preço médio caia e aí vale a pena a matemática pura e simples. E eu vou entrar nesses detalhes daqui a pouco. Então, pare de ver apenas a matemática. Milhas não é um benefício. Milhas não é só um benefício. Milhas é um direito seu. Mas você pode comprar encare isso como um investimento. Cara, milhas é investimento, cara. Se você pega milhas, compra um milheiro por R$15 e você vende por 20, você está ganhando. Você está faturando. E está faturando bem. Está faturando mais de 20%, mais de 30% aí nessa brincadeira. 30% de investimento é muita coisa. Mas se você consegue fazer isso ao invés de um milheiro, você consegue fazer com 100, com 200, pensa nisso. Como que você pode ter uma renda extra com milhas ou até mesmo você conseguir viajar bem mais barato ou de forma significativa de tal ponto que essa diferença faz com que você vai viajar de graça. Pensaram nisso? Outra coisa que eu escuto, então quando eu falo sobre essa questão dos clubes, aí viram para mim e falam o seguinte: eu preciso então assinar todos os clubes. Não precisa e nem deve assinar todos os clubes, a não ser que você tenha uma alta estratégia sobre isso, que você já esteja totalmente envolvido em milhas, você tenha condições financeiras. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que você tem um cartão do Banco do Brasil que pontua na Livelo. A Livelo você consegue transferir para a Gol, para a TAP, para a Azul, você consegue transferir para a Latam. E se você for assinante do Clube Livelo, você consegue transferir pegando todos os benefícios. Se você for transferir, se você não for um cliente do BB e não tem Clube Livelo, mas tem Clube Latam, por exemplo, e vai transferir para a Latam, ok, você consegue pegar esses benefícios. Mas veja que aí é só com a Latam. Mas quando você tem um Clube Livelo, você tem para todas as empresas que a Livelo estiver fazendo a parceria e estiver fazendo a promoção bonificada. Então, se você tem Livelo, você não precisa ter todos os outros clubes para poder ter esses benefícios. Murilo, então se eu tenho Livelo, eu não preciso ter mais nenhum outro clube. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não precisa ter todos os clubes para ter a transferência bonificada da Livelo para outra companhia aérea. Mas você pode ter também, assinar o Clube Livelo e assinar um outro clube de companhia aérea por estratégia sua. Uma estratégia sua. Às vezes você pegou um bônus para entrar, ou às vezes você está fazendo isso para ter
um upgrade lá na sua categoria, você voa muito com aquela companhia. Existem várias situações que você tem que analisar, mas não significa que você não possa ter se você já tem um clube livelo. Se seu cartão pontua na livelo. Às vezes você tem um segundo cartão, e às vezes esse segundo cartão, ele não pontua direto na livelo. Você tem um cartão do Itaú e pontua na IUP, o IUP ainda não tem clube, e aí você está fazendo uma estratégia de viajar com uma determinada companhia. Então aquilo lá vai fazer sentido. Então é muito específico, não existe uma regra. O que eu estou falando é que não precisa ter todos os clubes se você tem o clube livelo e se o seu cartão. Ah, Murilo, mas eu não tenho clube livelo, meu cartão não pontua na livelo. Eu tenho que ter todos os clubes? Também não. Você tem que ter o clube que fizer sentido para você, para as suas transferências. Se você vai transferir mais para a Latam, não faz sentido você ter um clube tudo azul e vice-versa. Você vai transferir mais para azul, mais o da azul. Ah, mas eu fiz aqui o da azul porque eu tinha uma promoção para entrar, mas agora faz sentido para mim ter o clube Latam. Aí veja suas condições, se você consegue manter os dois, porque como eu mostrei hoje, eu vou entrar mais um pouquinho lá quando eu falar da azul, quanto mais tempo de casa, mais benefícios você tem. Às vezes é preferível você ficar com um plano básico, e aí você vai ter lá alguns outros benefícios. Então, pensa nisso. 2 erros, muito comum mesmo, inclusive um é cometido por pessoas altamente esclarecidas, que é ignorar totalmente clubes e milhas. Então, por pensar que não traz benefícios ou fazer um cálculo direto. Aí, por pensar que não trazem benefícios ou só fazer um cálculo direto, é onde as pessoas costumam errar. Por que elas costumam errar? Porque quando você faz o cálculo direto, quase sempre você não vai ter vantagem em assinar um clube, principalmente se for de companhia aérea. É muito difícil mesmo. Como eu mostrei naquele cálculo anterior lá dos 45 mil pontos. Mas, desculpa. Então você fazer o cálculo direto de quantas milhas você vai receber, ou você ignorar também esses benefícios. E outro erro muito comum, mais comum do que vocês imaginam, é assinar aleatoriamente. Assinar sem uma definição, assinar sem um propósito daquilo que você está fazendo. Se te perguntarem assim, por que você assinou determinado clube? Se você não souber responder aquele porquê, é porque você assinou de forma aleatória. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou lá e assino o clube da Latam, porque eu vi lá que se eu assinar eu vou ter... eu assinei aqui porque eu vou ter 1.000 pontos por mês, mais um bônus de 4.000. Tá, mas e daí? Você tem como transferir seu ponto, seu cartão, você pontua seu cartão, ou você já tem clube livelo e você só acúmulo de pontos na livelo. Tá vendo que às vezes não faz sentido? Mas aí você vira e fala assim, olha, eu tenho o cartão da Latam e eu vou assinar o clube Latam, porque quando eu assinar o clube Latam, a minha pontuação do meu cartão Latam, ele vai dobrar. Se antes era 2 dólares por ponto, era 2 pontos por dólar gasto, agora será 4 pontos por dólar gasto. Olha, que aqui a gente já viu uma estratégia. Você foi lá, pegou o clube mais barato, única e exclusivamente para fazer a sua pontuação dobrar. Aqui a gente trouxe uma estratégia que faz sentido. Olha, eu vou assinar o clube da Azul, porque eu já verifiquei que a passagem para onde eu quero ir daqui a 10 meses, ela é mais em conta, ou tem mais opções de voo, ou é melhor pela Azul, eu gosto mais de viajar com a Azul, e eu vou fazer aqui o clube Azul, porque eu vou ter milhas o suficiente, e eu já verifiquei que o meu preço de passagem, se eu for comprar a passagem, vai sair mais caro do que se eu assinar esse clube aqui. Olha, agora fez sentido. Eu vou assinar, junto com essa estratégia,
Porque quando eu tiver uma promoção bonificada no meu cartão, eu vou transferir para a Azul. Dessa forma eu vou ter mais bônus. Tá vendo que a coisa aqui fez sentido? Você traçou uma estratégia. Você não está assinando de forma aleatória. E aí é onde que são os maiores erros. Agora, o que vocês devem analisar antes de assinar um clube? O que deve ser analisado? Primeira coisa, qual bônus que você vai ter ao assinar? Quer dizer, minto, não necessariamente nessa ordem, é porque eu tenho que trazer uma ordem para falar com vocês aqui, mas não significa que sejam ordens de importância, ok? Mas vamos lá, primeira parte, qual bônus você vai receber ao assinar? Porque às vezes o bônus justifica a assinatura, como eu contei o caso que meus alunos vão ter lá um lucro muito superior, muito bom, assinando quando eles assinaram o Clube Livelo com 400% de bônus. Isso é um baita de um benefício. Então, só assinar, nesse caso, sem outra estratégia, já valeria apenas exclusivamente pelo bônus. O segundo ponto é, esse clube, ele beneficia quem é cliente há mais tempo? Isso é uma coisa importante. Por quê? Deixa eu só desligar esse climatizador aqui. Por que isso é importante? Clube Livelo, no Black Friday do ano passado, ele deu um benefício de quem era assinante há mais de um ano, poderia comprar no mês de novembro, poderia comprar pontos com 50% de desconto. Independentemente de estar no prazo lá de a cada 4 meses. Lembra? A cada 4 meses, clientes do Clube Livelo podem comprar pontos com 50% de desconto. Aí, nesse período, clientes poderiam comprar, só tinham que ter mais de um ano. Então, você poderia às vezes comprar o ponto lá em outubro e depois comprar em novembro. E outra coisa que o benefício traz do Clube Livelo, a cada prazo de 4 meses, você pode comprar mais pontos. Isso faz com que você vá multiplicar. Outra coisa, um exemplo que eu coloquei hoje, lá da Azul. Tem uma promoção bonificada. E essa promoção bonificada, quem é assinante, poderia ter 80% de bônus. Quem é assinante até 6 meses, 85%. Quem é assinante mais de um ano, 90%. Então, alguns clubes, eles trazem esses benefícios quando você mantém. Então, a recomendação, se você for pegar algum clube para ter aquele benefício, você vai lá, pega, e às vezes, se estiver dentro das suas condições, mantenha pagando esse mais barato. Que em algum momento, esse clube vai te beneficiar pelo tempo de casa. Quase todos fazem esse benefício pelo tempo de casa, então vale a pena. Outra coisa, se você consegue comprar pontos mais barato por você ser assinante, se eu não me engano, na semana passada, eu acho que na semana passada ou semana retrasada, não sei, o Clube Esfera estava com a promoção de compra de 50%. E às vezes o Clube Esfera você só pode comprar quem for assinante do clube. Então, é uma coisa que você deve olhar também. Então, os pontos, outra coisa que você deve olhar antes de processo de decisão. Os pontos do meu banco, eu vou conseguir transferir? Porque você tem que olhar isso também. Por exemplo, se você tem lá Nubank e assina lá o pacote do Nubank, você só consegue transferir para Smiles. Você não consegue transferir para outros bancos. Então, é importante você olhar para quais companhias aéreas você vai conseguir transferir. É importante leiam sempre o regulamento para não serem surpreendidos. Então, vou te dar um exemplo. Se você tem lá conta do BB, você vai e assina a Livelo. Aí você ganha bônus mesmo se não for da companhia aérea. Outra coisa, conta no Itaú. IUP. O IUP não tem clube. Então, para transferir com bônus melhores, você precisa ser assinante da
companhia aérea, ao contrário da Livelo, que você pode ser assinante do Livelo sem ser das companhias aéreas. Então isso é uma coisa que você tem que levar em consideração. Outra coisa, você vai assinar com estratégia de voar ou você vai assinar com a estratégia de vender? Se você for assinar com a estratégia de vender, você vai ter que fazer um cálculo maior, saber se o que você está comprando de pontos, a assinatura é uma compra, você vai receber, eles se equivalem como investimento. Mas não faça só esse cálculo direto, faça também o cálculo que você vai conseguir comprar pontos mais barato, como é, por exemplo, os assinantes da Livelo conseguem fazer. Esse cálculo você precisa entrar também. Murilo, vale a pena então eu assinar Livelo? Vou sair dessa live que vou assinar Livelo? Não é bem assim. Costuma-se ter algumas promoções que valem a pena você esperar. Qual que é a grande vantagem da Livelo quando você tem mais tempo de casa? É comprar mais pontos. Mas às vezes compensa esperar sim. Algumas pessoas dizem que não vale a pena esperar, algumas pessoas dizem que vale a pena esperar. Na prática, não existe certo nem errado, existe a sua estratégia. Eu vou contar para vocês, eu esperei para assinar. Eu esperei algo em torno de, eu acho que de 3 a 4 meses para poder assinar, para ter uma promoção. Pegamos uma promoção de 250% de bônus, que foi uma promoção muito boa, que valeu a pena. Então, na minha opinião, vale a pena esperar. Mas qual que é o X da questão? A Livelo não dá promoção com tanta frequência assim. Então, se você tiver um pouco mais de urgência, aí talvez você vá lá e faça agora, e quando você tiver oportunidade, compra. Sempre que tiver oportunidade, vai comprando esses pontos. Dica, como são a cada 4 meses, coloque, não force a sua memória, coloque para despertar, coloque um lembrete. Eu, por exemplo, uso o Google Agenda. Eu vou lá e coloco na agenda do Google que lá na data X eu vou lá e eu tenho que comprar a pontuação. Eu não quero ficar pensando que eu vou comprar, ou ficar dependendo de notificação lá do aplicativo, porque eles não me notificaram. Então eu vou lá e coloco para eu lembrar. E a dica que eu dou para vocês é essa também. Não só para Livelo, como qualquer outra coisa que você tenha que fazer, que você já tem um prazo definido. Qualquer coisa na vida, não apenas de pontos, tá? Fica essa dica aí para vocês. Outra coisa, qual a sua média de gastos no cartão? Ou de gastos ou de pontos que você tem no seu cartão. Então, se você assinar um clube, quanto que você vai ter ao ter uma transferência bonificada? Porque uma coisa é se você tem lá, sei lá, 5 mil pontos no ano, e outra coisa é se você tem 40 mil pontos no ano. O que você vai ter de bonificado é muito diferente quem tem 40 mil pontos e para quem tem 5 mil pontos. Então, faça esse cálculo, tome essa decisão. Às vezes, o 20% a mais o que você vai pagar, às vezes não vale para você se o seu gasto for muito pouco, porque você ainda não tem estratégia, porque saiba que cartão de crédito é apenas uma das formas ali de você acumular. Mas vale a pena você fazer esse cálculo para definir. Por exemplo, se você tem um cartão que pontua no Itaú, você já tem um clube Livelo, aí você pensa o seguinte: será que eu vou fazer uma assinatura de um clube de companhia aérea? Será que vale a pena para mim? Poxa, mas eu gasto um pouquinho no meu cartão, o meu processo mais de acúmulo está ali na Livelo. Talvez eu vou ficar só ali com o Livelo, que de lá eu vou transferir para a companhia aérea. Talvez seja uma opção. Então você tem que analisar, saber os seus cálculos ali, o que vale a pena, se vale a pena você incluir mais uma assinatura, mesmo que seja uma assinatura básica, por exemplo na Azul, que é de R$35. Então, mas faça esse cálculo. E outra coisa, que aí vem o próximo ponto: eu consigo pagar esse clube sem afetar as minhas finanças? Que às vezes você vai lá, faz um clube Livelo de 3 mil pontos, que é de R$123 por mês. Aí você vai faz um outro clube da Azul. Mas ali é só R$35. Ó, nessa brincadeira nós já estamos quase em R$160 por mês.
R$ 160 por mês em 10 meses são 1.600. Nós estamos falando aqui de quase R$ 2.000 por ano. Às vezes pode não ser nada para você, mas às vezes pode ser muito. Então faça essa análise, ver o que vale e o que não vale a pena. Agora eu vou entrar um pouquinho em cada clube. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aqui. Eu vou entrar um pouquinho em cada clube agora, vou ser bem específico aqui. Eu vou começar pelo Clube Smiles. Clube Smiles, eles costumam ter boas oportunidades de adesão com bônus. Então fica atento, porque se você pretende assinar, pesquisa estrategicamente ali, quanto que já ocorreram as promoções. Veja se essas promoções, se elas se repetem em determinados períodos, que às vezes vale a pena você esperar. Fica a dica. Quem é aluno meu já sabe, quem é aluno meu sabe e sabe inclusive data. Sabe inclusive data, que inclusive está marcado essas datas na agenda para eles. Outra coisa, quando você for assinar um Clube Smiles, às vezes você precisa ter assinantes, você precisa se assinar por 6 meses para manter o seu bônus. Dizem que em algumas promoções eles falam que você precisa ter assinante ali 6 meses, mas você vai só cancela ou você reduz o seu plano e ainda assim continua lá com os seus bônus. Eu não pago para ver. Se está falando no regulamento que são 6 meses, para mim é 6 meses, eu já assinei ali sabendo. Então, se você não pode manter aquele clube por 6 meses, não faça. Outra coisa, ele oferece um valor diferenciado nos voos e nas compras nos shoppings para quem é assinante. Então, se você é assinante, costuma ter um valor diferente para quem vai comprar lá. Essa é uma outra estratégia que serve para todos os clubes. Costuma ter valor diferenciado para quem é assinante. No caso da Smiles, você costuma ter um valor diferenciado. Oi, Aline, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui. E outra coisa do Clube Smiles também, várias oportunidades de lucro que envolvem o Clube Smiles. Então, se você tem a assinatura do Clube Smiles, às vezes vale a pena você ficar de olho nisso aí. Agora eu vou falar do clube da Latam PES, tem algumas características. A Latam, ela não costuma ter grandes promoções de adesão. Então, se você tem interesse e se deparou com uma promoção da Latam, agarra, porque ela não costuma ter essa promoção. Ela não é conhecida, tá? Por ter grandes promoções. E as promoções ou o clube da Latam, você não precisa ter fidelidade ali naquele clube. A assinatura do clube faz parte de várias estratégias de compra e venda de milhas também da Latam. Tem algumas coisas bem interessantes. Você consegue comprar também nas lojas de parceiros ou assinantes. Você recebe milhas bônus por ser assinante. O site esse é um grande problema. O site da Latam costuma dar algumas instabilidades. Outra coisa que para quem é assinante e quem tem cartão Latam também multiplica os pontos. Você pode chegar até 7 pontos por dólar gasto se você tiver o cartão o Black lá da Latam. Então pode ir o clube Latam. E não faz diferença se você tem um clube mais alto ou o clube básico. Você já multiplica os pontos simplesmente por ter o clube. Outro clube, o Clube Azul, tudo azul. Constantemente promoções de bônus para você entrar. Inclusive, se você chegar lá e entrar agora, você vai ver que tem bônus para você entrar. Às vezes costuma ter boas oportunidades para venda. Clube Azul, a Azul costuma ter um preço melhor no mercado. Qual que é o grande problema da Azul? É o limite de CPFs. Então, se você pensar em compra da Azul ou fazer um Clube Azul pensando em vendas, saiba desse detalhe. Você tem um limite de 5 CPFs. Então se eu vender para 5 CPFs, bloqueia, não consigo vender mais. Não é isso. Você consegue lá entra no site, modifica o cadastro no CPF, mas demora 60 dias. Então, para quem faz estratégia de venda, talvez não seja tão interessante assim. Então, para ser assinante,
precisa pôr no mínimo 6 meses lá no Clube Azul. E promoções de bonificação, compra com bônus com desconto é acúmulo diferenciado. Costumam beneficiar quem é assinante há mais tempo. Como eu mostrei hoje, eu fiz um vídeo, está inclusive lá nos meus reels e também coloquei nos meus stories mostrando a promoção, bonificação de pontos da IUP. E se você for assinante, você tem tanto. Você é assinante há 6 meses, tanto. Assinante há 1 ano, tanto. Então ele costuma diferenciar sim para quem é assinante. Eu até separei aqui para mostrar para você: 60% de bônus para quem é cliente da Azul, 80% para quem for assinante do clube. E às vezes vale a pena, numa promoção dessa, você pegar e assinar. Aqui vem um detalhe importantíssimo. Existe um limite de transferência, existe um limite de bônus. A Azul ela tem essas questões, então fique atento, porque às vezes você vai ter muito ponto e você não vai conseguir pegar todos os seus pontos, porque ele tem um limite. Nesse caso aqui, a promoção, o limite é de 20 mil pontos de bônus no ano. Então fique atento nessa questão. Às vezes você vai achar que está transferindo 100 mil lá pontos, que vai ganhar mais 100 mil pontos, e na verdade você não vai ganhar. Então fique atento a essa questão dos bônus. Você também tem o clube da TAP. O clube da TAP ele não conta com planos mensais, somente com planos anuais. Então costuma ter promoções de transferência bonificada. Assinante, para quem é clube da TAP, costuma receber os maiores bônus. Como todos os clubes, quem é assinante recebe os maiores bônus, porque senão como que vai justificar a entrada em um clube? Para que você vai assinar um clube? Para que você vai aspirar assinante se você não tiver esse bônus? Quem não é assinante vai ter o mesmo bônus? E não faz muito sentido. Eles fazem isso propositalmente e estão corretíssimos. Outro clube é um clube mais recente, que é o Clube Esfera. Então ele tem poucas promoções de adesão de bônus. Eles não fazem muito essa questão de, apesar de ser um clube novo, para atrair mais pessoas, não tem fidelidade mínima. Em algumas promoções de acúmulo diferenciado, você precisa ser assinante, que é normal. E outra coisa também, às vezes para compra de pontos, ele teve recentemente compra de pontos de 50%, as promoções costumam ocorrer entre 40% e 50% de compra de pontos, mas você precisa ser assinante às vezes. E ele é exclusivo para quem tem cartão Santander, ele é exclusivo para cartões Santander. E o clube que eu mais gosto, na minha opinião, que é o Clube Livelo. Então, não dá muitos bônus para você entrar, para adesão. Mas quando dá, pega, porque vai valer a pena, mesmo que seja de 100%. Murilo, mas 100% não é muita coisa, mas já é 100%. 100% numa outra transferência bonificada vira 200%. Se você pegar um clube de 3 mil pontos, você vai ter num ano, você vai ter 36 mil pontos, vai ter mais 36 mil pontos de bônus. Depois você consegue multiplicar esses 72 mil pontos e fazer mais de 140 mil pontos. Então vale a pena, mesmo que seja de 100% de bônus, parar e pega. Porque lembrando, além disso, com um assinante, você vai poder comprar com desconto. E eu tentei transferir os pontos esses dias, tinha que ter no mínimo 30 mil pontos. Boa, eu vou falar sobre isso aqui, Aline. Então ainda tem isso aí, ó. Às vezes, para ser assinante, voltando aqui no Esfera, que a Aline falou aqui, ó, no Esfera eu tentei transferir os pontos. O Esfera ainda tem isso, você tem que ter uma pontuação mínima você tem que ter mínimo de 30 mil pontos. Então às vezes vale a pena você assinar, comprar, aproveitar promoções com desconto, igual estava tendo na semana passada. Compra esses pontos com 50%, aí você consegue atingir um mínimo e você vai lá e transfere. Mas pontos com 50%, lembrando que numa outra transferência bonificada vai valer muito a pena. O Clube Livelo, voltando agora para o Clube Livelo, então ele não te dá muitos bônus, não tem fidelidade mínima. Promoções de transferência bonificada, você só consegue atingir o máximo se você for um assinante do clube. E uma das vantagens do Clube Livelo uma das vantagens da Livelo é que ele tem a maior parceria
de programas de fidelidade atualmente. A maior parceria é do Clube Livelo. Costuma ter, às vezes, algumas promoções que, para comprar, atingir aquele ponto máximo lá, falando, você compra e tenha 12 pontos por real gasto. Para quem é assinante, para quem não é assinante, tem 8 pontos por real gasto. Costuma ter isso também lá na Livelo. E o grande vantagem mesmo, é o tanto de companhia aérea que você consegue transferir. Então, isso é um grande benefício. Ele vira como se fosse um coringa, o Clube Livelo para você. Viajantes ricos, até aqui, dúvidas? Como é que eu fui falando, aqui a minha mandíbula já até doendo de tanto que eu falei, e eu quero ouvir vocês. Dúvidas, vocês têm algum clube? Alene, você tem a Esfera, mas você tem o Clube Esfera? Me conta aqui, coloca aí nos comentários qual clube que vocês têm e se vocês não têm, se pretendem assinar algum depois de verem essa live. Eu esqueci de olhar aqui se tem no chat também, ó. No chat tem aqui, ó. Tem aqui também, ó. Bacana. Pontos do Nubank. Como que fica o imposto de renda? Acima de 30, se você tiver acima de, se eu não me engano, Henrique, eu acho que é acima de 35 mil. Poderia fazer um post explicando. Deixa eu só confirmar os valores. Deixa eu só confirmar aqui os valores certinhos, se são 35 mil. Mas foi uma pergunta muito boa. Vou até anotar sobre isso. Imposto de renda de milhas. São valores mais altos, tá? Aline, pontos do Nubank. Você assinou o programa de fidelidade do Nubank? O pontos do Nubank, ele é só para quem assina. Porque o cartão normal, ele não te dá pontos. Estou anotando essa questão aqui, Rick. Imposto de renda. Eu vou confirmar certinho os valores. Porque minha cabeça ela tá... Então não assina, tá, Ali? Minha cabeça tá pensando tanto em outros investimentos que eu até me confundi aqui. Eu tava estudando hoje sobre Bitcoin, então eu sei que são 35 mil reais de lucro, de venda com lucro no Bitcoin. Agora eu tenho que confirmar aqui com as milhas. Valores de imposto, vou até dar uma pesquisada aqui, ó, valores de imposto de renda com milhas, mas eu vou fazer um post específico sobre isso, tá? Isso mesmo, ó, se o valor for superior a 35 mil, tá? Henrique, o valor for superior a 35 mil, então não me confundir nesse caso não. Estou interessado no cartão de crédito da XP, tem benefícios legais? Tem benefícios legais sim, como por exemplo a sala VIP, mas para milhas não, ele te dá cashback, mas o cashback ele fica investido automaticamente, o cartão da XP. Então você paga lá a mensalidade, vai cair seu cashback de 1%, que é um cashback bom de 1%, mas você não consegue transformar ele em milhas, consegue multiplicar as milhas, tá? Aline, existem cartões mais interessantes no mercado no que diz respeito a milhas. No que diz respeito a milhas, existem coisas mais interessantes aí. Mas, Henrique, ficou aí entendido a questão do imposto de renda, né? Que é vendas acima de 35 mil quando você tiver, se você tiver venda superior a 35 mil. Caso contrário, você fica isento. Mas é uma pergunta muito boa. Eu vou fazer um post explicando com mais detalhes. Boa. Vou fazer esse post sim. Obrigado. Gente, sempre que vocês tiverem aí, igual o Henrique mandou aqui, ó, sugestão de temas que vocês queiram ver, por favor, mandem aqui. Podem mandar também nas caixinhas, nos stories, que eu acho interessante, é uma dúvida que pode valer aí para mais gente. São poucas pessoas que vendem acima de 35 mil? São poucas pessoas, mas ainda assim elas podem existir, e pode também para você saber, que às vezes você vai lá,
começa a entender do assunto, faz uma movimentação e aí não sabe que você precisa fazer essa questão do imposto de renda. Viajantes ricos, eu vou cair daqui a pouco, vai superar 1 hora de live mais uma vez. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela sugestão de temas aqui e tenham uma boa noite, fiquem com Deus e lembrando que sexta-feira eu vou fazer uma live, eu vou fazer a live Café com Viagens e eu vou trazer os principais insights que eu tive da última viagem, tanto insights na viagem com coisas interessantíssimas, experiências mesmo ali próprias da viagem, de escaladas que eu fiz, de trilhas que eu fiz, ali insights que eu consegui ter pegando onda e também coisas que eu consegui aprender durante esse processo. Eu sempre faço isso, tenho os meus momentos de reflexão, o que eu aprendi, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer diferente para a próxima ou o que deu certo. Eu vou trazer isso para vocês e os ensinamentos que podem também ajudar vocês nesse processo de viajar todos os anos de graça. Muito boa noite, fiquem com Deus e até sexta-feira. Lembrando que sexta-feira é 7h57 da manhã. Obrigado.